Também aqui um assunto que está chamando muita atenção, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele deve liberar a polícia militar a registrar pequenos delitos, no que é uma atribuição da Polícia Civil, um esvaziamento, portanto, das atribuições da Polícia Civil de São Paulo, que gerou forte reação. Isso também tem a ver com o que a gente está falando aqui, esse desprestígio, por exemplo, à Polícia Civil, que tem essa atribuição, que já anda desprestigiada também, né? Olha só, Afonso, essa questão está gerando aqui em São Paulo um problema de ruído muito grande entre o governador e a Polícia Civil. Os delegados têm mostrado insatisfação, até porque, salvo o melhor juízo, tem uma questão constitucional dentro disso, das atribuições, né, da polícia militar como uma polícia mais ostensiva de patrulha e uma polícia como a civil, que é investigativa e tem essa prerrogativa de fazer o boletim registrar a questão do crime nas delegacias. E isso é muito ruim, né, porque de fato, seja um policial militar e um policial civil, eles na maioria das vezes estão irmanados na luta contra o crime. Então não é bom que se tenha ruídos ou uma cisão nas duas polícias. Já tem até aqueles especialistas que dizem que você deveria unificar, mas por enquanto elas não foram unificadas. E eu me lembro muito de uma cena aqui em São Paulo, que foi uma coisa quase que surreal também, né? Uma cena aqui em São Paulo foi quando houve uma greve da Polícia Civil e a Polícia Civil foi em comboio até o Palácio do Governo, lá no Morumbi, e aí a tropa de choque fez um isolamento e houve agressões de lado a lado. Policiais civis com as facas cortavam os pneus das viaturas da Polícia Militar, que respondeu com bomba de gás lacrimogênio, com bala de borracha, um negócio que foi... Então eu via tenente da polícia dando voz de prisão para delegado, que dava voz de prisão para tenente da polícia. Então é algo que a gente não deve jamais vislumbrar, porque se o Estado sinaliza dessa forma, né, é muito ruim para o conjunto da sociedade, especialmente para os criminosos, que se sentiriam muito mais à vontade vendo a polícia lutando e brigando entre si do que defendendo o cidadão. Então, agora, por que o Tarcísio faz isso? Nós temos que questionar o próprio governador, né? É para desafogar de fato ou tem outras questões? Porque a gente sabe que ele tem um apoio muito grande na Polícia Militar, como o bolsonarismo, né, teve nesses anos um apoio muito grande dentro das polícias estaduais, então sempre houve uma preocupação que se houvesse, de fato, a consolidação de um golpe, né, se não fosse apenas as Forças Armadas, qual seria o papel das polícias sob comando dos governadores, né? Então isso é uma coisa que sempre ficou muito presente na memória recente aqui no Brasil. Então, assim, agora, tem um texto meu na coluna no My News, no canal My News, em que eu falo sobre a pesquisa Genial Quest, em que mostra que o Tarcísio, eu estou até aqui com o artigo aberto, eu escrevi, o governador aqui, Tarcísio, e também o Romeu Zema, eles são aprovados por 62% das pessoas que responderam à pesquisa. E tem o Ronaldo Caiado, que é ele é apoiado aqui por 86%, né, praticamente, no Goiás, né, no estado de Goiás. Então, o que a gente tem é que o Tarcísio tem essa força e ele está fazendo as movimentações, entre outras, dentro da polícia. Agora, causou um ruído, não é bom para as duas instituições, não é bom, no limite, para o governo do estado ter esse tipo de problema que deveria ser evitado a todo custo. A atividade de investigação é da Polícia Civil. Nesse aspecto, a gente tem que entender que que há aí, de fato, um problema, né? E eu sinto aí, Afonso, com esse assunto, o cheiro de judicialização. A gente estava falando aqui Perfeito. Que todos os casos, hoje em dia, no final, acabam no Supremo, mas é óbvio que isso deve ser discutido na Justiça, porque é um fato inegável que a Polícia Militar não é nem treinada para esse tipo de situação, de investigação. Então, fica uma certa surpresa. Óbvio que o governador Tarcísio de Freitas está muito bem avaliado, né? A gente
até comenta aqui em Brasília que se hoje, né, se 2026 fosse hoje, provavelmente ele seria o candidato aí apoiado por Jair Bolsonaro, talvez com uma Michelle Bolsonaro como vice, né, já que o ex-presidente está inelegível, mas e está com uma popularidade alta. Ele vai, se ele for candidato, né, ele estaria jogando, vamos dizer assim, né, uma reeleição quase certa, né, também. Política é igual nuvem, né? De Magalhães Pinto, que dizia, uma hora você olha está de um jeito, daqui a pouco você olha está de outro, mas a permanecer isso que nós estamos vendo, Tarcísio jogaria fora uma reeleição certa se ele for o candidato bolsonarista na próxima eleição, ao que tudo indica, com o presidente Lula. Mas a gente vê uma movimentação dele em relação a uma base dele. É inegável que as polícias do Estado são favoráveis a ele, né, em relação aos posicionamentos dele. E a gente também tem que ver o outro lado. A PM é muito acusada de violência, Afonso, lá. O Instituto Vladimir Herzog faz inúmeros levantamentos sobre isso. Que isso é uma tradição que vem da ditadura militar. Então, é preciso pensar se uma investigação como essa pode ser, uma investigação tocada pelos policiais militares, pode ser favorável ao cidadão. É absolutamente inconstitucional. A polícia, a PM, ela é um órgão de segurança pública de natureza para operações ostensivas, né? Preservação da ordem pública, etc. Para isso, o preparo da tropa tem um determinado nível, né? Você está preparado para ir a campo, treinado para isso. Quando você vai para o plano da investigação, o delegado de polícia, o delegado de polícia civil, ele é formado em direito. Ele é o sujeito que está preparado para conduzir investigações, não é? Então, você vê o seguinte: como é que você pode ter uma tropa preparada para a guerra que não tem preparo na área de direito, na área em tudo aquilo que dá o suporte intelectual e de instrução para você investigar? Você dá ao PM, ao guarda da esquina, a prerrogativa de investigar um crime. Como ele fará isso? Né? Vai fazer um tipo de investigação truculenta? Ele tem capacidade, está treinado, está preparado, estudou para isso? Então há aí uma questão muito, muito séria. Não é só o fato da categoria reclamar da outra, não. É uma questão muito séria. A investigação criminal, pelo que eu sei, um pouquinho que eu li disso, você pode até usar a PM para uma investigação criminal, desde que sob a condução do Ministério Público. Mas a PM, como instituição policial, sair investigando crime, isso é absolutamente inconstitucional. Então, como disse o Matheus, com certeza isso vai parar na esfera judicial. E é outro embate que vai ter. Agora, então, não é também um conflito novo, né? A extrema-direita sempre defendeu isso aí. A visão da extrema-direita e de grande parte da direita também, sobre essa questão de segurança pública, para mim ela já saiu do plano do debate ideológico há muito tempo. Já é uma questão de um debate, há uma defasagem muito grande nisso, né? O nível de organização, sofisticação que o crime organizado ganhou, você pretender enfrentá-lo apenas com, vou aqui usar uma expressão que não chega a ser chula, mas que você não pode enfrentar só na porrada isso. Não é? E no tiro, na bala, você tem que enfrentar isso com os recursos sofisticados que a tecnologia e o mundo moderno já te deram, né? Isso está mais do que comprovado. Você vê aí o caso da Marielle. Em 2 meses. Você tirou o bloqueio policial, tirou a obstrução da justiça, foram 2 meses. Quer dizer, então é evidente que você não pode dispensar o fator repressão, mas você não pode fazer dele o seu grande método de combate ao crime organizado, né? Então, parece que a gente vai andando para trás. Então, agora parece que a solução que o Tarcísio encontrou é dar ao policial, que não tem preparo para isso, né, prerrogativas inconstitucionais para a investigação criminal. Só para dizer aqui, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou que existe uma divisão entre policiais civis e militares no estado de São Paulo, e o que se está se tratando aqui é autorizar que policiais militares registrem os chamados termos circunstanciados nos batalhões. Os termos circunstanciados são os registros de ocorrência de menor gravidade e que atualmente são de responsabilidade da Polícia Civil para fazer este esclarecimento. Então, tem especialistas
especialistas que dizem que deveria se unificar, né, as duas polícias. E aí, claro, haveria necessidade de reciclar os conhecimentos, né, porque você vai ter atribuições distintas que seriam unificadas e pode criar um choque. É possível, mas demanda uma mudança, primeiro legal, depois você tem que mudar a cultura das organizações e depois você tem que ter uma liderança que conduza essa mudança. Agora, é um tema que tem que ser discutido. O que o Bosco coloca, e a gente tem que entender, é que a polícia tem papéis que são desde de menor potencial ofensivo, né? Quando, por exemplo, nós não devemos nos esquecer que a polícia civil, a polícia militar, elas são representantes do Estado, porque o Estado tem o monopólio da coerção física, além das Forças Armadas, que é uma outra atribuição. Mas na segurança pública são essas duas polícias principais que a gente encontra na cidade. Tem Polícia Federal, tem Polícia Rodoviária Federal. Aí tem uma grande questão, à luz da política, que é importante, né? Por exemplo, alguém que está na milícia, um miliciano e um traficante, ele tem poder. Por que ele tem poder? Porque ele tem armas e ele tem a capacidade de coação no limite até o assassinato. Um policial tem poder, mas ele tem autoridade, porque é um poder autorizado, tutelado pela lei. Então, quando a gente discutia, por exemplo, o Rio de Janeiro, há pouco, essa fronteira entre poder e autoridade muitas vezes já se diluiu. E a gente não pode permitir. Dias atrás, talvez ontem, se eu não me engano, o Mairovitch estava falando que deu uma entrevista, né, também longa para o Estadão, dizendo que se o Brasil continuar com a infiltração do crime organizado, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, na Amazônia, como você já tem territórios dominados ali pelo tráfico, a gente pode vir a se tornar um Estado narcotraficante, enfim, um narcoestado, segundo ele, por conta de infiltração das máfias. Então a polícia tem que ser a resistência a isso, desde a utilização da tecnologia, da inteligência, da informação, até sim a necessidade, se for gradativamente, da força letal, porque um policial que sai, um pai de família, policial que sai para combater o crime e chega numa comunidade e toma tiro de fuzil, também não é uma coisa que se dá. A polícia no Brasil mata muito, de fato, os números mostram a letalidade, só que ela morre também muito. Então a gente tem que também olhar e observar que a sociedade brasileira, ela é uma sociedade bastante violenta. Então, a gente tem aí um problema estrutural que vem se agravando ao longo do tempo e agora piorando, especialmente pela inserção do crime no espaço institucional do Estado. E isso é muito ruim, que é aquilo que se convencionou chamar em outros países pelos especialistas de máfia de fato. Não é? Eu não acho que a polícia militar vai ajudar na questão de segurança agindo como investigador, mas é importante também lembrar sempre o trabalho que eles fazem na rua, muitas vezes salvando vidas. Quando você tem a predominância em larga escala como método, apenas o método do embate, você vai enxugar gelo e vai perder vidas humanas. Principalmente entre policiais, porque o embate não vai acabar e não vai resolver o problema. Então, não se trata de você eliminar essa parte repressiva, o embate, mas sim, ele tem que estar associado a um trabalho de investigação de inteligência, não é? Cada vez mais indispensável, e que no Brasil esse trabalho está muito aquém do que já existe em outros países, porque o Brasil ainda vive um estágio muito primário nisso. Você vê o seguinte: as nossas inteligências das polícias estaduais, da Polícia Federal, dos diversos agentes e grupos de inteligência, não conversam entre si. É verdade. Não conversam. Então você vê em que nível de despreparo que nós estamos para enfrentar isso. Então é preciso primeiro você realmente avançar com a questão da inteligência, porque a gente fica falando de inteligência, daqui a pouco vai cansando o público, as pessoas começam a achar que isso é uma teoria, não é. Você vê aí a atuação da Polícia Federal, a diferença dela para as outras polícias, qual é? A inteligência. Perfeito. Então é fazer essa ressalva, porque essa política do embate, é um mata-mata que não vai resolver o problema e são perda de vidas humanas.